Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Por que eu acredito? E o tema de hoje é Por que eu acredito na justificação pela fé? Quando falamos sobre salvação, uma das perguntas mais importantes que podemos fazer é esta: como um pecador pode ser aceito por um Deus santo? A resposta bíblica para essa pergunta é clara, ela é profunda e ela é libertadora. Um pecador só pode ser aceito por um Deus santo através da justificação pela fé. A justificação pela fé é o ensino de que Deus declara justo o pecador que crê em Cristo Jesus. Não por causa de méritos pessoais, não por causa de boas obras ou esforços humanos, mas exclusivamente por causa da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não se trata de um processo lento, mas de um ato imediato da graça divina. No momento em que a pessoa crê, ela é aceita por Deus. A própria Bíblia afirma em Romanos capítulo 3, verso 24, que somos justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em seguida, o apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses textos deixam claro que a justificação é um presente divino, não é uma conquista humana. Para compreender melhor essa verdade, é necessário reconhecer uma realidade fundamental apresentada na Bíblia. Que verdade é esta? Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. O apóstolo Paulo afirma isso em Romanos capítulo 3, verso 20. Ele escreve: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Isso acontece porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como lemos em Romanos capítulo 3, verso 23. Mesmo nossas melhores tentativas de justiça são insuficientes para nos tornar aceitáveis diante de Deus, pois, conforme declara o profeta Isaías, estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, eles não passam de trapos de imundícia. Isaías capítulo 64, verso 6. É exatamente nesse ponto que a obra de Cristo se torna central. O apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Isso significa que nossos pecados foram colocados sobre Cristo e sua justiça foi creditada a nós. Esse é o coração da justificação pela fé. Não produzimos justiça, nós a recebemos. A partir dessa verdade surge uma pergunta importante. Qual é então o lugar das obras na vida do cristão? A resposta bíblica é equilibrada e clara. Justificação e santificação não são a mesma coisa, mas também não se opõem. A justificação muda a nossa posição diante de Deus e a santificação transforma a nossa vida diariamente. A Bíblia esclarece isso em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, ao afirmar: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. Porém, logo em seguida, no verso 10, Paulo afirma: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Ou seja, as obras não são a raiz da salvação, mas o seu fruto natural. Tiago também reforça esse princípio ao dizer em seu livro, capítulo 2, verso 17, como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Essa compreensão bíblica também foi redescoberta ao longo da história da Igreja. Durante a Reforma Protestante, Martinho Lutero encontrou em Romanos capítulo 1, verso 17, a verdade que transformou a sua vida. Ali nós lemos: o justo viverá pela fé. Essa mensagem confrontou a ideia de salvação baseada em méritos humanos, penitências e indulgências, devolvendo à Igreja a centralidade da graça de Cristo. A justificação pela fé também se harmoniza plenamente com a compreensão bíblica do juízo. Em Romanos capítulo 8, verso 33, nós lemos:
Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. E no verso 34, Paulo reforça dizendo: quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Isso significa que no juízo, o povo de Deus não é aceito por causa das obras, mas porque está em Cristo. A obediência também aparece como evidência da fé, conforme é afirmado em Apocalipse capítulo 14, verso 12, onde os santos são descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Dessa forma, justificação pela fé não enfraquece a lei de Deus, não diminui a obediência e não promove uma vida espiritual descuidada. Pelo contrário, ela coloca cada verdade no seu devido lugar. A salvação pertence totalmente a Cristo e a vida transformada é a resposta natural de quem foi alcançado por essa graça. Por isso eu acredito na justificação pela fé. Acredito porque ela é claramente ensinada nas Escrituras, acredito porque ela exalta a obra de Cristo, acredito porque ela traz paz ao coração do pecador, acredito porque ela produz uma obediência genuína e acredito porque ela prepara um povo para permanecer firme no tempo do juízo. E você? O que você pensa sobre a justificação pela fé? Escreva aqui nos comentários abaixo, deixe a sua opinião sobre o tema. E na próxima sexta-feira teremos mais um tema do Porquê eu acredito. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e com a bênção de Deus nos encontraremos em breve em nosso próximo episódio do Porquê eu acredito. Deus abençoe você e Deus abençoe a sua família. Um forte abraço. Tchau, tchau.